estamos de volta aqui na segunda parte da nossa conversa sobre Judith Butler com a professora Lilian Lobato. Se você não acompanhou a primeira parte, clique no card que está subindo no cantinho superior da sua tela e assiste a primeira parte da nossa conversa, para você se inteirar de toda a discussão que foi feita aqui sobre Judith Butler. Estamos falando aí das contribuições de Judith Butler no campo ético e político. Bom, professora, nessa segunda parte da nossa conversa, eu te inicio perguntando sobre o termo que a Butler aborda, que é a questão do luto. Uhum. Né? Como é que Judith Butler articula conceitos que aparentemente são apolíticos, né? Que é a questão do luto, né? Como é que ela articula isso aí para pensarmos problemas políticos? Então, essa discussão em torno do luto é uma discussão bem antiga, né, da Butler, que percorre toda a trajetória do pensamento dela, desde problemas de gênero, obra na qual ela reflete, né, ela vai estar problematizando o valor das vidas perdidas pela epidemia de HIV/AIDS na década de 80, durante o governo Reagan, nos Estados Unidos. E aí ela retoma a discussão do luto em corpos que importam, a fim de evidenciar a importância política de manifestações públicas do luto. Ela perpassa ainda por O Clamor de Antígona, e aí ela retoma em A Vida Psíquica do Poder, onde ela vai resgatar algumas compreensões, assim, algumas reflexões freudianas, para reforçar um argumento que ela já vinha formulando, ela já vinha desenhando desde a tese de doutorado dela, né, que é sobre a recepção de Hegel na França. E aí eu cito a Carla Rodrigues, que é uma das principais referências, né, de pesquisa em Butler no Brasil, né, em que ela fala que, na verdade, esse argumento já vinha atravessando toda a sua obra, no sentido de demonstrar que aquilo que a gente compreende por um eu é, na verdade, uma categoria que é atravessada permanentemente, continuamente pelo outro. Né? Então, é um movimento que não apenas nos torna sujeitos, né? Nos constitui como sujeitos, mas também nos desfaz, nos destitui da posse de nós mesmos. Ai, desculpa. Tava vendo a hora disso acontecer. Tu viu agora ela, né? Agora eu vi. Tranquilo. Então, como nós vimos, as discussões sobre o luto atravessam realmente todo o pensamento da Butler, né? Estão presentes em todas as suas obras, em todas as suas reflexões. Só que na minha pesquisa, o que me interessou, sobretudo, foram as reflexões e as discussões suscitadas a partir do atentado aos Estados Unidos, né, em 11 de setembro de 2001. Então, foi a partir daí que o luto ganhou maior centralidade nas reflexões ético-políticas de Butler. E aí, impulsionada por esse marco, por esse acontecimento, ela vai ganhar um novo direcionamento, cujo maior expoente, assim, a maior referência que a gente tem que demarca, né, esse momento é a publicação de Vida Precária, que é uma coletânea de 5 ensaios escritos em resposta direta, né, a essas condições de maior vulnerabilidade e agressão seguidas a partir de então. E aí ela vai começar a questionar e problematizar outras possibilidades de resposta à ameaça à nossa integridade física, né? É um momento em que os Estados Unidos ele perde essa posição, ainda que momentaneamente, né, de soberano e de maior potência mundial, de ter as suas fronteiras muito bem delimitadas, muito bem fechadas. E aí ela se pergunta, né, quais outras possíveis respostas que não o fortalecimento do poder militar. E ela argumenta, né, como que a violação, a ameaça da abreviação das nossas vidas por decisões arbitrárias, que a gente não tem nenhum controle, nos apavora. É assustador realmente isso. Só que quais são outras possíveis respostas da percepção da nossa vulnerabilidade física e social que não recaia, que não perpetue, né, as violências? E aí, para ela, a constatação de que o nosso corpo é desprotegido, de que é exposto, de que é vulnerável, conduz ao reconhecimento de que, da mesma forma que as nossas vidas estão entregues desde o início nas mãos de terceiros, não é? As vidas de outras pessoas também dependem de nós.
é uma relação de interdependência, que a gente não pode afastar, né, mediante a conquista de uma relativa independência ou mediante a adoção de medidas de controle, né, de tentar fechar essas fronteiras, mas que poderia, pelo contrário, nos orientar para a construção de vínculos ético-políticos que considerem a nossa machucabilidade, a precariedade, a vulnerabilidade, a dor, a exposição. E aí também tem um outro sentido, né, em que o luto aparece nas reflexões de Butler, para além de uma experiência solitária, para além de uma experiência individual, né, em reação à perda de um objeto amado, que aí pode ser um ente querido, pode ser um ideal, né, que foi frustrado. E para formular essas reflexões, ela vai se apoiar nas discussões de Freud presente em Luto e Melancolia e o Eu e o Id, né, para partir do pressuposto justamente de que a experiência do luto, ela nos confronta com essa condição de interdependência primordial, né? Ou seja, ela nos confronta com a percepção de que as nossas vidas, elas estão implicadas umas nas outras, de tal modo que a afirmação de que a gente é constituído pelo outro é insuficiente, né? A gente é despossuído um pelo outro. Ou seja, o luto ele nos retira dessa posição que nós nunca ocupamos efetivamente, né, de senhores de nós mesmos, seja pelo reconhecimento de que as nossas vidas estão expostas a forças que escapam do nosso controle, podendo ser interrompidas repentinamente, ou ainda pela percepção de que nós não permanecemos os mesmos, né, após esses encontros e despedidas, né? A gente não sabe quem a gente é, né? A própria compreensão de um si mesmo fica abalado depois que o outro parte. Então, nesse sentido, mais do que uma categoria clínica, o luto carregaria um forte potencial político, né? Eu volto a retomar a Carla Rodrigues. Ela diz que essa zona de indeterminação que constitui a gente enquanto sujeitos, né, e pela alteridade, essa zona de indeterminação ela fica mais visível, mais exposta, mais evidenciada a partir da experiência do luto, e com isso a nossa fantasia liberal e neoliberal de autossuficiência é estremecida, né? E a gente também não pode esquecer que o luto, para Butler, também assume o sentido de ser descritor da inteligibilidade da vida, né? Então, ela está refletindo aí sobre o valor dessas vidas perdidas, dessas vidas que não são choradas, que não geram uma comoção pública, né? Ela está discutindo aí essa distribuição desigual do luto, né? Essa comoção seletiva diante das perdas. E aí ela inverte, né? Ela vai dizer que o sentido da vida não reside desde o seu nascimento, né? Que o valor da vida não reside desde o nascimento, né? Mas sim a morte que vai conferir realmente essa inteligibilidade da vida. Porque existem pessoas que, mesmo vivas, elas não ganham esse estatuto de vida, né? E aí ela conclui que para que uma vida seja passível de luto, primeiramente, é necessário que antes ela tenha sido considerada uma vida vivível. Então, eu tentei, assim, muito rapidamente articular, né, como que o luto aparece nas reflexões da Butler, e como que esse conceito é mobilizado de uma categoria clínica, né, para uma categoria ético-política. Veja só, no finalzinho dessa fala, para que um luto, né, para que uma pessoa seja lutável, digamos que a sua morte gere um luto, ela tem que ter tido uma vida vivível, é isso? Digamos que uma vida perceptível, uma vida com sentido ou perceptível pelas outras, é isso? Exatamente, uma vida que é entendida como uma vida qualificada de ser vivida, né? Então, aquelas pessoas que se encontram na posição descartáveis, né? Que são incapazes de prover o seu próprio sustento, que estão em situação de rua, né, em condições abjetas, né? Que estão numa condição de vida que não se pode nem se chamar de vida, qualificar como vida, né? Quando a gente perde essas pessoas, essas mortes não são sentidas, né? Elas não são reconhecidas como uma perda efetivamente, porque antes elas sequer eram reconhecidas como vidas. Me lembra um pouco o Homem Sacher do Agamben, né? Não sei se ela vai lá, se ela cita o Agamben nesse sentido, se ela vai
se ela vai lá na categoria de homem sati, não sei, né? Mas é bem parecido, né? O homem matável. Umas aproximações que a gente pode reconhecer Sim, aí, né? Mas ela sim, vai sim. além depois, ela não se E, contenta muito com essa resposta. uhum. E o curioso, a senhora falou também da questão do luto, que revela, de certa forma, uma fragilidade da vida. Não sei até que ponto se ela vai nos antigos, lá na tragédia grega. Tem uma filósofa americana, Marta Nussbaum, que ela escreve uma Uhum. obra, A Fragilidade da Bondade, né, que mostrando que a vida boa, da qual falavam os gregos, né, Platão, Aristóteles, essa vida boa ela é frágil, né, e é vulnerável, ela é enraizada, né? E a tragédia grega mostra que os heróis também sofrem, né? E a morte é um desses elementos, né, que revela a fragilidade da boa vida, né? E o bom Nussbaum vai no Aristóteles mostrando que para o Aristóteles a morte é sim um elemento que abala a boa vida de alguém que perde alguém, né? De uma pessoa que perde um ente querido, né? Que perde um amigo, sei lá. Ao contrário que enquanto que em Platão talvez você ficando próximo do divino, nada te abala, né? Nessa condição contingente, né? E ela vai chegar, olha, no Aristóteles não. Né? A vida boa, ela é enraizada, ela é frágil, né? E a morte é o elemento, eu achei interessante, né? A Butler também enxerga dessa forma, né? Ela tem esse olhar, não. Em um clamor de Antígona a gente encontra, né, a presença das tragédias gregas e essa discussão sobre quem realmente é digno de luto, né, de poder se chorar e se permitir ser enlutado, e as demonstrações de luto oficiais, de luto público, né. Ela tem, assim, profundas interlocuções que torna realmente as discussões dela bem densas, né? Às vezes a gente vai tentando reconstituir esse movimento, essas aproximações, e realmente são aproximações assim muito ricas e muito grandiosas, né? Que não tem como a gente conseguir abarcar tudo, por exemplo, no tempo de uma pesquisa, né? Mas são várias possibilidades assim de chave de leitura interessantíssimas. Certo. Bom, professora, outros termos que aparecem na Butler, gostaria de saber como é que ela compreende esses termos, que é a despossessão e a opacidade. Ou seja, como que em Butler essas dimensões de nossa existência poderiam ser mobilizadas para a proteção dos laços de interdependência. Então, aí a gente volta para a questão da perda, né? Para a questão do luto. Se nós somos subjetivamente estruturados por uma perda, né, em razão dessa relacionalidade, em razão dessa interdependência que é constitutiva, então há aspectos sobre nós que nos escapam, sobre os quais nós não temos nenhum controle, né? Que nos destituem da posse de nós mesmos, de senhores de nós mesmos e que por isso eles não podem ser totalmente apreensíveis, eles permanecem inacessíveis a nós. A gente experimenta assim uma cegueira parcial, para utilizar as próprias expressões da Butler, né, em relação a nós mesmos. E isso se dá também em função da nossa própria corporeidade, que vai impondo limites por uma recordação, por uma reconstituição completa das nossas vidas, né? A gente não consegue reconstituir a nossa história sem o olhar e o relato do outro sobre nós. Então, a nossa história, a história sobre quem nós somos, está tão imbricada, está tão entrelaçada nesse encontro com o outro, nessa relação com as normas também, de tal modo que a concepção de um si mesmo torna-se questionável. E essa dimensão que é enigmática, né, incognoscível, que nos constitui, ela é escamoteada, ela é ocultada pelo modelo de subjetivação neoliberal, né? E ela pode ser evidenciada a partir da experiência da perda, uma vez que a Butler, né, como ela própria menciona, o luto ele pode expor a servidão na qual as nossas relações com os outros nos mantêm, né, de maneira que nem sempre a gente pode contar ou explicar. Então, essa experiência da perda, essa experiência do luto, evidencia esses laços relacionais que tornam possível a nossa sobrevivência, expondo como a despeito das fantasias neoliberais de autossuficiência, né, de individualismo,
nós somos suscetíveis e impressionáveis, né? Nós somos abertos ao mundo, abertos ao outro, de tal modo que é impossível a gente alcançar absoluta clareza e transparência sobre quem a gente é. E aí a gente percebe uma inversão em relação às teorias éticas clássicas, né, que pressupõem como condição da ação um sujeito autônomo, um sujeito consciente, um sujeito que é transparente para si mesmo, né? E aí, para Butler, né, esse desconhecimento de si não representaria um esvaziamento dos fundamentos, né, para a ação moral. Aí volta para aquela discussão sobre nós estarmos num possível beco sem saída. Para ela não é o esvaziamento das possibilidades da ação ética e da ação política. Pelo contrário, é um novo direcionamento, um novo movimento que vai reconhecer nessa opacidade, né, nessa falta de transparência, né, de uma identidade pessoal que é coesa, né, que é coerente, a pré-condição para a responsabilidade ética. E aí, em resposta direta, né, a Sheila Berhabib, né, essa acusação de que esvaziaria as possibilidades da ação, né, de que justamente agora em que, por exemplo, as mulheres estariam alcançando o estatuto de sujeito, a Butler, quando pensa esses processos de subjetivação, desembocaria numa morte do sujeito, né? E aí a Butler responde que o abalo desse modelo específico de subjetividade, desse sujeito autônomo e conhecedor de si, não representa um abalo na responsabilização ética e na atuação política. Pelo contrário, poderia abrir outras possibilidades para a gente pensar obrigações globais a partir da opacidade, dos modos de despossessão que são próprios da nossa relacionalidade constitutiva, né? Porque o nosso corpo, ele faz esse movimento contínuo, né, de nos colocar para fora de nós mesmos, né? E aí isso não quer dizer que seja a morte do sujeito, como a Berhabib enunciou, mas é a morte, né, específica de uma fantasia de sujeito, é a perda de algo que a gente nunca efetivamente experimentou, que é o conhecimento e a autonomia plena sobre si. Então, se a moral neoliberal vai apostar na edição, né, na tentativa de foracluir a nossa vulnerabilidade, ou ainda em um encerrar-se em si mesmo, né, nesse ideal de autossuficiência como norma moral, para Butler é preciso ir numa direção diferente, né? Não ao fechamento das nossas fronteiras corporais, não à negação dos outros, né? Mas de conferir a vulnerabilidade, né? O corpo, as condições coletivas de preservação da vida, um outro lugar, um outro espaço nas reivindicações políticas. Então, é desse modo que ela vai articulando esses conceitos, né, de opacidade, de despossessão, de incognoscibilidade, para pensar em um novo direcionamento ético-político. Eu fico interessante como que ela me lembra a Arendt, né, essa defesa desse espaço coletivo, né, que garante a pluralidade, né, ou seja, a pluralidade existe, mas não significa isolamento, não é? Ou seja, não é isolamento. A diversidade que se dá não história. Sim, sim, é interessante. Bom, e já te coloco uma outra pergunta, professora. Bom, a senhora, como estudiosa de Butler, qual é o principal? Sei que é uma pergunta que talvez é difícil de você dizer né? Ou uma contribuição, ela deu várias contribuições, mas qual é aquela que a senhora considera a principal para revelar o legado de Butler para nós em nossos tempos? Nossa, é realmente difícil elencar só uma, porque a Butler é uma pensadora assim, muito engajada, né, com os problemas do tempo presente. Então, assim, tem muitas questões que me são caras, né? Quando ela discute, por exemplo, a categoria de mulher, né, que não existe apenas uma possibilidade de ser mulher, que existem múltiplas experiências. Quando ela discute o valor das vidas LGBTQIA+, também é uma discussão que me sensibiliza bastante, que me comove bastante. E agora, sobretudo, essa discussão em torno da fantasia de um sujeito autônomo, ela me tocou particularmente, né? Porque
Eu mesma edifiquei também esse ideal como uma pessoa que é fruto do tempo presente, edifiquei esse ideal para mim também, né? E aí, em diversos momentos, foi realmente muito desafiador ler Butler, porque ela tocava em coisas que eram muito sensíveis para mim, né? E ela falava, eu sentia que ela falava diretamente comigo, nesse sentido. E aí eu penso que, nossa, é muito difícil realmente escolher só uma questão, mas eu acho que a gente pode destacar a questão do luto e a aproximação, esse estreitamento com a psicanálise, né? Eu acho que é uma discussão que tem se revelado bem fecunda, né, bem produtiva, para a gente pensar a possibilidade de resistência em um contexto que parece que não existe o que fazer, né, que parece que está realmente fadado ao fatalismo, né? Então, eu acho que ela consegue ter uma visão muito sóbria, né, no sentido de reconhecer que existe a possibilidade de você atuar, que existe margem para a liberdade, que existe a possibilidade de você barganhar, mas que não existe uma autonomia, né, completa. Então, eu acho que essa discussão aí ela é fundamental para a gente pensar as lutas sociais, as lutas por justiça social, né, e repensar os próprios movimentos sociais também. Sim, sim. Ela tem também contribuído, refletido sobre a questão de Israel e Palestina, né? É uma filósofa de origem judaica e que não se exime de pensar essas questões, né? De demonstrar como que o valor das vidas palestinas é um valor que não é... que volta para a discussão do luto, né? Que são vidas que não são choradas, que não são passíveis de luto, né? E que se utilizam de várias justificativas religiosas e morais para tentar empreender esse genocídio que o povo palestino está vivendo. Então, ela é realmente muito comprometida com as questões do nosso tempo e é difícil demais responder essa pergunta. Sim. Bom, para quem nos acompanha, que tem interesse por Judith Butler, por onde começar lendo Judith Butler, né, ou quais obras dela, né, são principais, e tem uma ordem aí, ó, é bom iniciar por essa, depois seguindo na outra. E sobre comentadores, a senhora mencionou aí alguns, né? Mas quais são aí os principais comentadores aí, indispensáveis para uma compreensão de Judith Butler? Visto que é uma filósofa que ainda está entre nós, né? Não sei se isso dificulta ou se facilita. Sim, ainda está super ativa. Está produzindo, acho que é mais desafiador ainda, né? Porque ela pode a qualquer momento repensar tudo que ela disse anteriormente. Então, ela não é uma filósofa sistemática, né? Não tem uma ordem assim que a gente possa indicar a ser seguida para entrar em contato com o pensamento dela. Existem obras que são profundamente assim desafiadoras, porque nem sempre a linguagem também é acessível, mas se for voltar para essa questão que eu pontuei no meu trabalho, eu acho que Vida Precária é uma obra, né, que é paradigmática, né, que marca realmente esse divisor de águas, né, e que o luto vai ganhar maior destaque ao longo dessas reflexões. É uma obra que eu acho que chega a ser visceral em determinados momentos, porque realmente ela toca em questões, né, que dizem respeito a todos nós e que muitas vezes a gente tenta ignorar, né, na nossa dinâmica acelerada imposta pelo neoliberalismo, a gente ignora, a gente acaba desprezando, e aí ela arranca a gente desse imediatismo e nos confronta com essas questões. Então, é um livro, né, com 5 artigos, né, em que ela vai problematizando justamente as repercussões, os desdobramentos políticos que sucederam a partir do atentado de 11 de setembro, né? E ela está, assim, ativa, ainda produzindo, né? Recentemente, ela lançou um outro livro sobre gênero, né? Quem tem medo de falar sobre gênero. Ela lançou um livro no período da pandemia, né? Que mundo é esse? Né? Que realidade é essa que a gente é confrontado a partir de então? Um outro livro que foi, assim, essencial também para minhas reflexões é A Vida Psíquica do Poder, em que ela vai falando justamente sobre esse processo de subjetivação. Mas é um livro também extremamente desafiador, né? Em que
vai levando a gente por caminhos imprevisíveis, porque ela estabelece diálogos, né, com muita gente da psicanálise também, e aí é um tema que eu estou engatinhando, então pode ser uma leitura bem desafiadora, mas é extremamente instigante também. E comentadores, eu poderia mencionar Carla Rodrigues, né, que já esteve bem presente ao decorrer da minha fala, é professora da UFRJ, Cristiane Marinho, professor Hernani também, que esteve na minha banca, os dois estiveram na minha banca, né? A Cristiane já passou, só para... Desculpa a interrupção, o de Cristiane Marinho, ela já passou aqui no nosso canal, falando do livro dela. Eu vou aproveitar e colocar o link da conversa para os comentários, né, desse vídeo. Sim, uma querida. A professora Juliana Ágio também se interessa profundamente pelas questões de gênero, né, e teoria queer. Então, assim, eu gosto de enfatizar o que tem sido feito em termos de pesquisa no Brasil, né, os interlocutores de Butler no Brasil, para que a gente possa, né, ampliar esse diálogo com a comunidade. Professora, agradeço imensamente aqui a sua presença aqui em nosso canal, né, brilhantando aqui esse espaço, né, falando aqui de Judith Butler. Meu muito obrigado. Devolvo Obrigada, João, mais uma vez. E eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até agora, caso tenha esquecido, deixa aqui o like nesse vídeo, deixa aqui perguntas, comentários, inquietações. Sua pergunta, seu comentário poderá ser objeto de uma nova discussão. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.